Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Mais uma conferência, mas não em mais um culto, porque nós estamos aqui para entregar realmente o nosso tudo a Ele. Esse culto é muito especial em nossas vidas. Nós estamos falando sobre uma conferência profética, mas também uma conferência geracional. Vocês escutam isso muitas vezes, nós falando aqui que somos uma igreja geracional. Na abertura dos nossos cultos, nós sempre passamos um vídeo falando que nós somos uma casa para todas as gerações. E que aqui nós queremos que todos sejam cheios, e tem uma palavra muito especial que aparece ali, que é de unção. Nós falamos que nós declaramos unção sobre crianças, unção sobre jovens, unção sobre adultos e unção sobre idosos. Nós não acreditamos que existe Espírito Santo Mirim, então nós acreditamos que existe o Espírito Santo que se move em todas as gerações. Então, desde lá do Baby, desde o Kids, nós estamos declarando unção também sobre as nossas crianças. Quando nós falamos sobre sermos uma igreja geracional, nós precisamos compreender um pouquinho sobre o mover de Deus durante as gerações. E para isso, quero recapitular com vocês, para a gente introduzir a mensagem de hoje, sobre como Deus ele tem se movido sobre a terra. Se nós voltarmos lá do começo e voltarmos lá no princípio de tudo, abrimos ali a nossa Bíblia no primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver o plano de Deus para o homem de forma pura, genuína, antes então que o pecado viesse ao mundo. Nós vamos ver que Deus ele estava constantemente buscando um povo para si. E em toda a história da humanidade nós vemos isso, que Deus ele está em busca de um povo. Deus está em busca de um povo que responda às expectativas divinas sobre a terra. Um povo que se posicione e que estabeleça então um novo reinado sobre essa terra, que agora é pecaminosa, caída. Nós vamos ver que essa busca de Deus por instituir um reinado, ele busca na verdade a comunhão com os homens. No Éden, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele tinha apenas comunhão com Adão. Mas então o pecado entra no mundo e nós somos distanciados. Então Jesus vem por intermédio da graça, agora somos salvos e reconectados com o Pai. Mas a plena comunhão ainda não foi de novo estabelecida. E Deus ainda busca instituir um novo reinado, a redenção completa de toda a terra. Nós vamos ver que Deus então ele se manifesta de formas diferentes entre as gerações. Mas ele sempre continua buscando esse fim, estabelecer o seu reino sobre a terra. Se nós voltarmos um pouquinho lá, então, para as primeiras famílias que estavam entendendo esse propósito, nós vamos falar, por exemplo, de Abraão, um homem que foi chamado a conhecer a Deus, um homem que foi chamado a honrar a Deus. Então, nessas primeiras histórias, nós podemos entender lá no Antigo Testamento sobre a forma que Deus queria se manifestar naquele tempo. Nós vemos a forma que Deus se manifestava entre os homens. E Ele estava se manifestando de forma que os homens pudessem conhecê-lo. Até então, a humanidade estava distante, não conhecia o Senhor. Então Deus ele começa a mostrar quem eu sou. Ele começa a se revelar. Ele se revela a Moisés de uma forma, ele se revela a Abraão de outra, ele se revela a Noé de outra. E essas pessoas vão tendo a oportunidade de serem usadas como canais de Deus para estabelecer então esse novo reinado, para estabelecer então esse novo tempo. Então Deus estava à procura do quê? De estabelecer um povo para si. E esses homens de Deus, eles foram chamados com as suas famílias. Nós vamos ver que no Antigo Testamento esses homens eram chamados para com suas famílias honrarem a Deus. Então nós temos uma primeira temporada sobre a humanidade, que é a temporada em que homens eram convocados a honrar a Deus, a conhecer quem era esse Deus, qual é o poder desse Deus, o que esse Deus faz, o que Ele espera de nós. E com suas famílias eles começaram a cumprir esses mandamentos.
E lá nós temos os primeiros mandamentos. E lá nós temos os ensinos que foram passados. E isso era sendo passado de geração em geração. Mas a pergunta para aqueles tempos, para as histórias do Antigo Testamento, que eles tinham em seu coração, ou pelo menos deveriam ter, era como sermos fiéis a esse Deus. Nós entendemos o que está acontecendo com a humanidade, então como sermos fiéis a esse Deus? E Moisés vai chegar com os mandamentos falando, olha, eu tenho instruções de como sermos fiéis a esse Deus. Abraão vai ser desafiado com a sua fé a ser fiel a esse Deus. Davi vai ser desafiado a ser fiel. Então nós vamos ter inúmeras histórias e eles vão estar sempre tentando corresponder a ser fiéis a esse Deus, a honrar a Deus. Então depois nós vemos que inúmeras famílias sacerdotais foram instituídas sobre a terra. Mas nós temos a vinda de Jesus, um marco tão importante da humanidade, e nós temos então os discípulos, os judeus, os povos daquele tempo, e eles também estavam sendo convidados agora a entender sobre um outro tempo. Deus ele já não estava mais se manifestando somente buscando honra ao nome de Deus e que eles correspondessem à figura Deus. Mas agora entrava a figura Jesus. Sim, eles são um só. Mas durante as gerações nós vamos ver manifestares específicos da presença de Deus. E agora aquele povo, mediante a vinda de Jesus, precisava não mais ser fiéis somente aos mandamentos. Não mais ser fiéis somente ao Deus que tinha sido apresentado a eles. Mas agora aquele povo estava sendo convidado a ser fiéis a Jesus, a figura de Deus agora encarnada. E eles também precisaram se adaptar, eles também precisaram buscar conhecimento, eles também precisaram refazer a sua mentalidade, eles também precisaram ser renovados em seu coração, para entender agora como eles seriam fiéis a Deus e a figura de Jesus presente ali. Então nós vamos ver os discípulos correspondendo a isso. Nós vamos ver, mesmo com as suas humanidades tão falhas, eles tentando responder a isso. Como sermos fiéis agora a Jesus. E Jesus ele vai mostrar que ele não queria crentes, ele não queria um povo que o seguisse com um checklist. Ele vai tentar mostrar que aqueles mandamentos eram extremamente valiosos, mas não bastava mais somente dar um check nos mandamentos. E nós hoje ainda somos chamados a entender isso. Que não basta nós sermos cristãos que não bebe, não fuma, não trai a esposa e não pratica tais pecados que deixaria alguns de cabelo em pé. Jesus estava tentando mostrar que a fidelidade a Ele tinha passos maiores. Então Jesus ele vem para instituir o quê? Salvação para todos os povos. Não apenas para os judeus, mas para todos os povos. Ele vem pregar o evangelho. Ele vem levar esse evangelho a outros lugares. Não mais agora com as famílias apenas sacerdotais que tinha sido instituído, mas o evangelho para todos os povos. E Jesus vem trazer a edificação da igreja. Em várias temporadas nós vamos ver então formas diferentes de Deus se manifestar. Então presta atenção, até aqui nós falamos que nós temos um Deus que instituiu famílias sobre a terra para conhecer sobre Ele e honrar o seu nome. E a pergunta ali era como sermos fiéis a Deus. E nós temos os mandamentos e inúmeras instruções. Depois vem Jesus e nos mostra como sermos fiéis à figura dele. Como correspondermos e edificarmos uma igreja que toque todos os povos, que vai além de nós mesmos. E ele vem trazer a verdadeira salvação pela graça. Nós vamos ver então que tem um próximo passo se achegando. E que essa é a temporada que nós fazemos parte. Se Deus ele se moveu até agora na figura de Deus e na figura de Jesus, nós vamos ver que tem um próximo passo em que nós estamos incluídos. Após Jesus voltar aos céus, ele disse que enviaria o Consolador. E nós fazemos parte dessa geração que recebeu o Consolador. Nós agora fazemos parte da geração que precisa entender quem Deus é, desde lá do princípio, como Ele se move, o que precisamos fazer para corresponder à fidelidade a esse Deus. Também entender que agora nós temos o papel de ajudar na missão de Jesus, de edificar a igreja. Mas nós também fazemos parte dessa nova temporada.
E nós precisamos entender então que a nossa pergunta agora é como sermos fiéis ao Espírito Santo. Sabe, essa é uma pergunta que tem incomodado o meu coração, porque nós precisamos acordar todos os dias nos questionando como hoje eu vou sair da minha casa e ser fiel ao Espírito Santo. Como eu vou entendendo quem Deus é, sabendo da missão de Jesus concluída sobre a terra, como agora eu vou entender a temporada que eu estou fazendo parte e que eu preciso manifestar o Espírito Santo. Eu quero que você feche os seus olhos agora em seu lugar. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem ministrado essa palavra em meu coração e que nós temos sido chamados há algum tempo a honrar o nome de Deus, a honrar o nome do seu Filho Jesus. Mas nós também temos sido despertados como geração a honrar o nome do Santo Espírito. O Senhor me deu essa palavra porque em mim queimava esse fogo de honrar o Espírito Santo como eu nunca fiz em minha vida. E nós declaramos agora que ouvidos sejam abertos, que corações sejam abertos e despertados, quebrantados, à compreensão da sua palavra. Eu quis fazer essa introdução para que nós possamos entender o que o Senhor está fazendo sobre a terra. E nós dizemos, fale conosco nessa manhã, porque nós queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo em nossa geração. Nós queremos honrar o seu nome, queremos levantá-lo ao lugar mais alto e que a nossa vida venha te glorificar em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Mateus 25. Entendendo isso, como Deus tem se movido a partir de Atos 2, com o retorno de Jesus aos céus, nós somos convidados a entender um novo caminho. E a nossa responsabilidade, então, sermos levantados para este tempo. E em Mateus 25 vai nos ensinar um pouquinho sobre como respondermos essa pergunta. Como sermos fiéis ao Espírito Santo. Mateus 25, versículo 1, diz assim: O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrarem-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, mas 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas estavam com sono e adormeceram. À meia-noite ouve-se então um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e começaram a preparar as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Nos dê um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Então elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o seu próprio óleo. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para um banquete nupcial. E a porta então foi fechada. Repita comigo: unção, óleo. Agora você mais forte vai dizer assim: eu preciso de unção. A resposta para essa pergunta, como sermos fiéis ao Espírito Santo, está aqui. Precisamos ter óleo. Precisamos de unção. O Espírito, ele está se movendo entre nós, nos fortalecendo, nos forjando. O Espírito Santo está aqui porque ele está despertando em nós os seus frutos, para que nós possamos ter um caráter semelhante ao de Cristo. O Espírito Santo também está em nós para gerar dons, para que nós venhamos continuar a edificar a igreja. Você entende que o Espírito Santo vem para completar essa missão que nós falamos?
O Espírito Santo vem para fortalecer esse povo até a volta de Jesus, para completar essa missão de rendição sobre a terra. O Espírito Santo está aqui justamente para nos preparar para esse momento. Então, a missão dele em nós é manter esse óleo, essa unção. Nós acreditamos que Deus, ele irá te usar, e ele irá usar a sua família para estabelecer o reino dele. Porque essa era a missão original dele com aqueles homens, estabelecer famílias sacerdotais, e ele ainda opera através disso. Mas para isso nós precisamos entender a estação do fluir do Espírito Santo. O nosso pastor tem ministrado constantemente que muitas ondas já vieram sobre a igreja. Modas que vieram sobre a igreja, momentos específicos, programações específicas. Mas o que nunca sai de moda é o Espírito Santo. Porque essa é a temporada que nós estamos, essa é a geração da qual nós fazemos parte. E não é a geração se é criança, se é jovem ou se é adulto. Mas é a geração pós a vinda de Cristo que está se movendo através do fluir do Espírito. Que precisa compreender isso. E nós vamos ver que unção, ela é uma graça divina. É algo que nós nem merecemos, mas é uma graça para fazer aquilo que é impossível. É uma graça que nós recebemos mediante a fé para fazer aquilo que nenhum outro homem, nenhuma outra mulher seria capaz de fazer sem a presença de Deus em nossas vidas. E nós precisamos buscar por essa unção. Eu quero falar 4 verdades sobre essa unção para nós podermos orar. E a primeira delas vem nos confrontar que as áreas de nossas vidas sem unção, até o fim dos tempos, serão expostas. E nós, como igreja, precisamos ter clareza disso. Até o findar dos tempos, tudo que pode ser abalado, será abalado. Porque somente o trono de Deus permanecerá invencível. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, tudo que pode ser abalado, será abalado. Nós estamos vendo a economia ser abalada. Nós estamos vendo a política ser abalada. Nós estamos vendo a educação ser abalada. Tudo que é passageiro vai passar. Tudo que não tem o seu solo firmado na rocha vai vir ao chão para que possa voltar então Jesus sobre a terra. Nós vamos ver nessa história que nós temos 2 públicos: as virgens prudentes e aquelas que não eram, as loucas, aquelas que não prepararam o seu óleo. Nós vamos ver aqui que não fala de um povo que serve a Deus e um povo que é desviado. Nós vamos ver aqui que é um retrato da igreja, porque fala sobre virgens, sobre aquelas que eram separadas, sobre aquelas que eram santificadas. Fala sobre a pureza, aquilo que nós só recebemos mediante o sacrifício de Jesus. Então nós vemos aqui que todas elas conheciam o noivo. Todas elas sabiam da sua responsabilidade. Porque quando elas viram que a meia-noite estava chegando, que ele podia voltar a qualquer hora, elas saíram correndo para comprar o óleo. Mas o porquê elas não foram antes? Mas o porquê elas não se prepararam antes se elas sabiam da importância? E elas sabiam. Elas pediram para as amigas o óleo. Elas sabiam que aquilo era necessário. E nós vamos ver que elas foram expostas. As fraquezas delas foram expostas naquele momento. Porque quando o noivo voltou, a porta foi fechada e elas ficaram para fora. E nós precisamos ter, sabe o quê? Maturidade. Se somos cristãos, precisamos ter maturidade de saber que até a volta de Jesus, muitas áreas de nossa vida precisarão ser expostas, para que a gente consiga a tempo consertar as nossas vasilhas para ter óleo quando Jesus voltar. Era melhor aquelas virgens terem sido sinceras. Era melhor aquelas virgens terem sido expostas antes. Sabe, o pastor daquelas virgens muitas vezes já tinha ido lá e falado: filha, olha a sua vasilha, ela está quebrada. Mas talvez ela disfarçou. Talvez ninguém nem podia ajudá-las, porque elas tinham uma vida perfeita. Elas vinham à igreja, elas iam aos domingos, elas participavam das programações. Como alguém poderia saber que elas estavam sem óleo? Elas podiam pregar, elas podiam falar, elas podiam cantar. Essa canção que ministrou, ela tem guiado o nosso culto de manhã. Essa última canção que foi ministrada.
Nós podemos ter poesias lindas, nós podemos cantar as melhores canções. E será que alguém vai perceber? Talvez não. Mas será que não era melhor alguém perceber as nossas fraquezas antes? Para que quando Jesus voltar, a gente fique dentro do lugar da porta? Ou será que nós vamos esconder as nossas fraquezas? Mostrar vasilhas lindas para todo mundo? E só no findar dos tempos que nós vamos ser expostos? Sabe, eu prefiro ser exposta antes, para dar tempo de arrumar a minha vasilha. Porque quando Jesus voltar, eu quero ter óleo para entregar para Ele. Eu quero mostrar que enquanto Ele esteve com o Pai, o Espírito Santo se movendo sobre a terra, eu tinha óleo em minhas vasilhas. Nós precisamos ter esse entendimento. O pastor Tel Hayashi fala sobre isso, sobre termos uma unção que muitas vezes nos expõe. E a unção não é para te levar para um patamar aqui de invencível. Não é para mostrar que você é mais espiritual que o seu irmão. Porque a primeira coisa que a unção tem que fazer em nós é nos colocar lá no pó. A primeira coisa que a unção tem que fazer em nós é nos colocar de joelhos, reconhecendo que nós somos fracos e precisamos dele. A primeira coisa que a unção gera em nós, filhos maduros, é um joelho rendido e uma cara no pó. A unção não vem para te tornar o pregador mais bambambam. A unção não vem para te tornar o crente da sua família. Mas a unção vem para você reconhecer que tem um plano divino que conta com a sua casa para concretizar uma missão. Sabe, meu irmão, casamentos sem unção não irão resistir até o findar dos tempos. Em meio a tantas pornografias, facilidades, sabe a pornografia soft, que a gente passa indo para o shopping e vê aquele outdoor de uma mulher de lingerie, que vai moldando todo o nosso imaginário. Sabe aquele filme de uma cena de 2 minutos, que parece que não é nada, que vai moldando o seu imaginário. São nas pequenas coisas que nós vamos sendo pegos, e casamentos sem unção não irão resistir, porque tudo que não está firmado na rocha até o findar dos tempos será abalado. Filhos sem unção não irão resistir. Filhos sem unção, quando se depararem à ideologia pregada nas faculdades, podem não resistir. Igrejas sem unção não irão resistir às investidas malignas dos últimos tempos. Famílias sem unção não irão resistir. Então hoje a primeira pergunta que eu te faço é: como estão as suas vasilhas? Você talvez não precisa expor elas para um pastor, para a igreja inteira, mas é bom que você seja acompanhado para que você venha consertar a sua vasilha. Mas a primeira coisa que você deve fazer é expor a sua vasilha perante o Senhor. E fala: Senhor, a minha vasilha hoje está assim. Ela não consegue segurar o óleo, ela está quebrada e eu não quero fingir que ela está bem. Eu não quero fingir que ela está consertada, que ela está pronta. Então me ajude, conserte as minhas vasilhas, para que eu possa receber esse óleo fresco dos céus. A segunda verdade é que existe um preço, então, a ser pago por essa unção. Não é fácil, mas sabe, nada na vida é fácil, para tudo existe um preço. Os outros deuses tão inferiores ao nosso, mas os outros deuses deste mundo também exigem um preço, e muitas vezes um preço muito mais alto, que não é conquistado pela graça, não é conquistado pela fé. Quantas coisas nós ouvimos de outras religiões, de outros deuses, de outros tronos que nos pedem em troca do que nós precisamos. Existe um preço a ser pago, mas você prefere pagar esse preço e ter unção em sua vasilha, ou você prefere viver uma vida de frieza espiritual e sem unção? Muitas vezes se tornou comum na nossa geração, no tempo do Espírito Santo, que não era para isso ser comum, falarmos assim: eu só dei uma esfriada, mas já eu estou de volta. Imagina se alguém falar com você assim: por que você não está vindo mais na igreja? Não, eu só estou traindo minha esposa, mas já eu estou de volta. Você falou: meu Deus, como assim, não é? É meio chocante. Daí o outro fala: nossa, você não está mais lendo a Bíblia, parece que você estava tão focado. Não, eu só estou roubando no tempo que eu li a Bíblia, mas já eu estou de volta. Eu estou falando: o quê? Você está roubando?
Ah, não, eu só estou matando nesse tempo, mas daí já eu estou de volta. Ninguém fala isso, porque são pecados que falam, meu Deus, claramente você está pecando, hein, meu filho? Agora, falar que só deu uma esfriada, tá tudo bem, só deu uma esfriada, já eu estou de volta. Por que você não está mais evangelizando? Ah, só dei uma esfriada, já estou de volta. Sabe que frieza espiritual não é um momento, é um pecado. E nós temos que tratar como pecado, sim. Porque pecado é aquilo que nos distancia de Deus. É aquilo que nos distancia, que nos faz errar o alvo. E frieza espiritual certamente é um pecado. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: de isto diz o Amém. Isto é um recado de Jesus, é isso que está dizendo. A testemunha fiel e verdadeira. O que ele é? O princípio da criação de Deus. Então quem está falando aqui é Jesus. E ele está dando um recado àquela igreja, o próprio Jesus. Eu conheço as tuas obras e eu sei que você não é nem frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque você é morno, então não é frio ou quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e tenho enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então ele está dizendo, você, igreja de Laodiceia, fala assim, eu sou rica e eu não tenho falta de nada. Olha como a minha vasilha é boa. Como se ele estivesse falando isso. Olha a minha vasilha, olha o valor que ela tem. Olha como ela é bonita. Não falta nada. Porque ninguém sabia o que estava dentro. Mas lembra que é Jesus falando, e ele fala, igreja de Laodiceia, eu sei o que tem aí dentro. E na verdade você é o quê? Desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que então você enriqueça. Roupas brancas, para que você se vista, e não apareça mais a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com o colírio, para que possa ver. Aqui, Jesus está falando, o que fazer então, quando eu reconheço e preciso expor a minha fraqueza? Quando eu reconheço que a minha vasilha não está boa, ela não está pronta, ela não tem óleo. Eu vou te dar um conselho, compra de mim, de Deus, do próprio Jesus, o ouro provado no fogo. Então aqui a gente vê que o problema não era enriquecer. Porque ele fala, eu quero sim que você enriqueça, mas essa riqueza tem que vir provada no fogo. Então você tem que comprar ela de mim. Eu quero sim que você se vista e seja bela, só que é de vestes brancas, é com pureza. E eu quero sim que você veja, que você tenha entendimento, discernimento. Eu não quero que você viva na escravidão. Então você precisa ungir os teus olhos para que você veja a verdade. Aqui nós temos o ouro provado no fogo, as vestes brancas e a unção. Nós vamos ver então qual é o preço da unção. Aqui Jesus está falando para a igreja. Vocês querem voltar? Vocês querem deixar de ser mornos? Vocês querem abandonar essa frieza espiritual? Então é isso. Vocês precisam de ouro provado no fogo. Sabe o que é isso? Fé. Vocês precisam ter a riqueza de vocês, não mediante a força do braço de vocês, mas mediante fé. Sou eu que vou fazer, sou eu que vou te dar. Então você precisa de fé, você precisa acreditar, você precisa crer. Você precisa de vestes brancas, então você precisa de santidade. E você precisa ungir os seus olhos, então você precisa de colírio, de óleo, de gordura, de unção.
E aqui está nos dizendo então como consertar as nossas vasilhas. Vai ter um preço, mas nós precisamos buscar por fé, santidade e discernimento. Nos nossos dias, como manter as nossas vasilhas cheias do óleo? Com fé, santidade e discernimento. Acredite no poder do seu Deus. Se mova por fé. Esteja com as suas vestes brancas. Seja santo perante o Senhor em tudo que você vai fazer. E peça ao Espírito discernimento. Você vê que é a história da humanidade, os heróis da fé, Jesus vindo trazer vestes brancas, e agora o Espírito Santo derramando discernimento na unção do óleo. Nós vemos que a nossa história está escrita. Nós vemos que o que Deus moveu perante toda a humanidade chegou até nós. Nós precisamos honrar verdadeiramente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo com as nossas vidas. A terceira verdade é que nos últimos dias o mundo irá recorrer a quem tem unção. E é uma mentira que estão dizendo que eles vão recorrer a tantos outros lugares, porque esses outros lugares um dia se esgotarão. E a verdade é que continuará em pé como ajuda ao mundo a igreja. A verdade é que nós que continuaremos invencíveis e inabaláveis para ser luz na nossa geração. A verdade é que nos últimos tempos a nossa geração ainda vai recorrer a nós. Mas como estarão também as nossas vasilhas? Como nós estaremos prontos a incendiar uma geração? A fé que desafia o impossível anda junto com a unção. E nós precisamos ser homens e mulheres cheias de fé. O meu convite para você é sair daqui buscando se encher de fé. Ser um homem e uma mulher cheia de fé para viver os seus dias, porque assim você terá unção e assim você vai anunciar ao mundo esta unção. Sabe quem é pai e mãe quando o filho faz uma arte e ele tenta esconder, ele conta para o amigo, ele tenta achar a tia que é mais legal para quebrar o galho dele, ele acha um primo e ele vai na madrinha, mas no fim ele sabe que quando a coisa aperta, ele vai voltar e contar para o pai e para a mãe. Durante o curso Experiência do Lar, a pastora Edilene sempre falava uma frase que é muito verdade e corresponde com isso. Que ela fala assim, os nossos filhos precisam saber que quando tudo der errado, a primeira pessoa que eles têm que pensar em pedir ajuda é o pai e a mãe. Quando eles falam, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Conta para o seu pai e para a sua mãe. Nós temos que criar filhos que entendem sim o que é respeito, que entendem sim o que é temor a Deus, respeito aos pais, autoridade dentro de casa. Mas quando tudo apertar, eles não podem se esquecer que maior que tudo isso é o amor. Então ele pode contar com o pai e com uma mãe. Então quando tudo der errado, ele não vai ligar primeiro para o amigo. Ele não vai tentar achar um jeito de escapar dessa, mas ele vai falar, pai, mãe, fiz burrada, tá aqui. Porque com o pai e com a mãe, um filho sempre deve poder contar. E o que isso tem a ver? Nos últimos dias, o mundo irá recorrer a quem tem unção. O mundo precisa saber que quando tudo der errado, eles ainda podem contar com aqueles que têm unção. Quando tudo der errado, eles ainda têm um Deus que maior do que tudo vai ter amor para entregar a eles. Um Deus que maior do que toda regra, maior do que todo respeito, maior do que todo temor, maior do que a fé, maior do que a esperança, vai continuar sendo o amor. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios de fé e cheios de unção, porque assim seremos cheios de amor. Teremos amor a entregar ao mundo. Teremos amor a compartilhar. Sabe quando as coisas apertam? Para quem que você pede oração? É para o que está morno? É para o que está frio? Ou é para aquela pessoa que você sabe que tem unção? Quando as coisas apertam, não é para o seu líder que você manda mensagem e fala, ora por mim. Quando as coisas apertam, não é para os seus pastores que você liga? Quando você não sabe o que fazer, você liga e fala, pastor, eu preciso do Senhor agora.
Às vezes é nos momentos mais difíceis, é em um velório, é com o filho na UTI, é com o diagnóstico. É nessa hora que você vai se encontrar com aqueles que têm unção. Porque é nessa hora que você precisa daqueles que têm, mediante a graça, o poder de realizar aquilo que é impossível. Sabe a tia do coque que a gente brinca? Mas é para ela que a gente recorre quando a gente precisa de um socorro. É para a avó que está sempre de joelho orando que você aparece para almoçar quando você não sabe mais o que fazer. É para a casa dos seus pais que você volta muitas vezes quando tudo está desmoronando. Porque é para quem tem unção, para quem tem fé e amor para compartilhar, que nós voltamos para buscar ajuda. Se tudo vai se passar, se tudo que é abalado vai continuar sendo abalado, nós como igreja temos que estar firmes na rocha, porque precisamos ter unção para socorrer essas pessoas. Precisamos ter unção para ativar aquilo que é impossível aos olhos natural. Nós precisamos ter unção, porque a unção, ela pode não te fazer reconhecido entre os homens, mas ela vai te fazer reconhecida nos céus e temida no inferno. E é para isso que nós estamos aqui. Não é para ter fama, reconhecimento. Muitas vezes a nossa unção vai ser compartilhada no secreto e vai ser para a audiência de um. E nós temos que estar dispostos a viver para a audiência de um. Aquelas virgens prudentes estavam dentro das suas casas, guardando o seu óleo. Muitas vezes ninguém sabia o que elas estavam fazendo lá. Muitas vezes elas estavam até sumidas. Não aparecia nos rolês, deixou de ir para aqueles lugares. Elas estavam vivendo para a audiência de um, para a audiência de Jesus. Muitas vezes é hora de você voltar para sua casa e começar a consertar as vasilhas com os seus filhos, porque você, pai e mãe, tem essa responsabilidade de ajudar os seus filhos nas vasilhas deles. Então começa a consertar, viva por um tempo para a audiência de Jesus na sua casa. Se dedique com os seus filhos, mesmo que no mundo você tenha sumido, mas mantenha acesa a unção que a sua casa precisa. E para finalizarmos, a unção, ela quebra o jugo. Em Isaías 10, versículo 17, diz assim: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. A unção tem poder de quebrar o jugo. Não importa o que está acontecendo na sua vida hoje, a unção tem poder de quebrar o jugo. Não importa o que estava acontecendo na vida daquelas mulheres, elas certamente passavam também por dificuldades, mas quando o noivo voltou, aquele jugo foi quebrado. Nós precisamos entender que a unção despedaça o jugo. Sabe o que nós estamos falando? Que o jugo, ele é esse sinal de opressão, de domínio, de escravidão. Algo que está te prendendo e te limitando. Sabe, parece que tem áreas da sua vida que não vai para frente, áreas da sua vida que não avança. Você pode estar vivendo um jugo nessas áreas e você precisa de unção para liberar essas áreas. Você precisa de unção para destravar a sua vida. Você precisa de unção para fazer algumas coisas, para fazer acontecer. A excelência é um dos valores dessa casa. Tudo que nós fazemos, nós queremos fazer com excelência. Mas a excelência não despedaça o jugo. Nós vamos continuar buscando pela excelência nos nossos cultos, nas nossas programações, nas nossas rotinas, mas a excelência não quebra o jugo. A comunhão, ela é importante, mas a palavra não diz que a comunhão quebra o jugo. A modernidade facilita a comunicação, mas ela não quebra o jugo. O dinheiro e os contatos podem te levar até a fama, mas a fama não quebra o jugo. Sabe o que destrava a vida de alguém? A unção. A unção, ela desata amarras geracionais. A unção quebra maldições. A unção derruba fortalezas mentais. A unção quebranta os nossos corações. A igreja é o lugar que você tem para receber unção.
A igreja é o lugar para você, dia após dia, culto após culto, chegar com as suas vasilhas e receber unção, óleo fresco. Sabe por que a igreja é esse lugar? Porque aqui nós pregamos a palavra. E a palavra é óleo fresco para nós. A palavra nos reveste de unção. Sabe por que a igreja é lugar de receber unção? Porque aqui você encontra a presença. E quando a presença de Deus chega, a unção chega. Sabe por que a igreja é lugar de receber unção? Porque aqui tem profeta. E por mais que você possa receber unção dentro do seu quarto, Deus continua levantando homens e mulheres, profetas de Deus, para alcançar lugares celestiais e repartir com o povo. Aqui tem palavra, aqui tem profeta na casa. Os nossos pastores continuam sendo canais para recebermos unção. A igreja é este canal. Se você quer o melhor entretenimento, a Disney, ela é expert nisso, ela pode te dar. Tudo lá é pensado. Eles têm estudo para tudo dentro dos seus parques. Quando você está carregando um lixo na mão, ele sabe quanto tempo você aguenta segurá-lo até que jogue pelo chão. Então tem lixeiras após lixeiras naqueles parques. Eles são especialistas em entretenimento. Lá nada é um tédio, tudo é muito legal. Mas lá não tem unção. Se você quer assistir uma boa programação, não venha mais para os cultos, vá para o cinema. Eles se preparam por anos e investem milhões para te dar um melhor filme, a melhor programação. Se você quer o melhor lugar para comer, não conte com o nosso coffee, porque nós temos sim excelência, nós vamos servir coisas muito gostosas para você comer. Mas o nosso foco não é ter o melhor pastel da cidade, nem o melhor salgado da cidade. Porque isso não te garante unção. Se você quer a melhor performance, você pode se inscrever na palestra do coach mais badalado da vez. Se você quer sabedoria humana, você pode cursar uma faculdade. Você pode estudar filosofia. Se você quer entendimento sobre coisas que parecem absurdas, você pode estudar sobre ciência. E a ciência tem muito a nos oferecer sobre isso. E tem muitas verdades que eles encontraram, mas nenhum desses lugares nos dá unção. Nenhum desses lugares destrava. Por isso que você fala, mas eu cursei a melhor faculdade, parece que a minha profissão não vai para frente, porque falta unção para tirar esse jugo. Mas parece que eu casei com esse homem que é tão bom, com essa mulher que é tão de Deus. Mas sabe por que não vai para frente? Porque não basta boa performance, não basta conhecimento, não basta fazer a melhor comida, ser boa na cama, isso não basta. O que você precisa é de um homem e uma mulher do seu lado, cheio de unção. Porque quando todas as coisas passarem e apertarem, Ele terá unção para dividir com a sua casa. Os seus filhos precisam de unção. O seu casamento precisa de unção. O seu trabalho precisa de unção. Você precisa ser cheia de unção. Você precisa ser cheio. Se coloque em pé no seu lugar. Quanto tempo faz que você vive sem unção? Os nossos altares não podem mais estar vazios. Será que a sua vasilha não chegou aqui hoje vazia? Será que o seu altar não está vazio? Faz quanto tempo? Faz um dia? Faz um dia que você não adora o Senhor. O seu altar está um dia vazio. O Espírito Santo está um dia sem te encontrar. Faz uma semana? Foi desde o domingo passado? O seu último culto foi quando? Será que o seu último culto foi domingo passado de manhã? Será que o seu último culto foi quarta-feira? Foi terça tarde? Quando foi o seu último culto? Porque o nosso culto não pode parar. Uma vida cheia de unção é vida de culto e entrega. O nosso culto não tem hora para acabar e nem hora para começar, porque o nosso culto continua. A nossa unção não pode acabar, porque quando a gente sair para ir na igreja, o noivo pode estar voltando, porque na hora que você falar, eu vou correr lá para garantir a minha unção, Jesus pode chegar e bater na sua porta e você não está lá. Quando você vier para a igreja, já venha cheio de unção. Quando você chegar aqui, entra cheia de unção. Quando você entrar no seu trabalho, leve unção.
Quando você encontrar alguém que precisa de cura, derrame unção. Quando você entrar em um hospital, leve unção. Quando você for trabalhar, leve unção. Nós precisamos disso. Mateus 11:28 vai dizer: venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados e cansados, porque o meu jugo não é pesado, o meu jugo não aprisiona, mas eu tenho unção e jugo leve para colocar sobre vocês. Levante as suas mãos se você quer receber unção. O jugo de Jesus é leve e suave. Ele não é fardo, ele não é cansaço, mas ele é espírito de ousadia e poder sobre nós. Vem sobre nós. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Segundo Coríntios 3:17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito dele está, ali a liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está, o jugo é quebrado, a unção chega na casa. Eu quero que você saia daqui e acorde todos os dias pensando: se o Espírito Santo hoje não se mover, eu estou fracassado. Eu vivo uma vida que eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso dele. E eu vou ter fé para ser ousado, para buscar a